Drama, comédia ou cafeína. Eu sou Ricardo Napoleão e hoje a nossa convidada é mais do que especial. Ela arrasa, ela quebra tudo, muito além do Instagram. Hoje a gente vai conversar com uma das atrizes que eu mais admiro. Pelo talento, pela criatividade, o timing perfeito dessa mulher é uma coisa inacreditável, criadora de personagens brilhantes. Ela já recebeu muitos prêmios. O Aplauso Brasil, que a gente pode ver ali em cima, o Prêmio Florianos, de 1986, a Petesp. Aí está em Porto Alegre. Prêmio Esse está em Shell, Porto Alegre, não tem como mostrar, o Shell está aqui. 2018, pela brilhante atuação no espetáculo Baixa Terapia, que eu tive a sorte de ver 2 vezes, vi inclusive aqui em Lisboa. Atualmente você pode desfrutar da nova criação, a sensacional personagem Keila Melman, no seu perfil do Instagram, que eu sou absolutamente fã. Olá, Keilers! Eu sou Keila Melman e essa é mais uma dica de decoração e etiqueta no mundo virtual. Mas antes da maravilhosa Keila Melman, Ilana Kaplan criou personagens inesquecíveis. Quando ela dividiu, por exemplo, a cena com Paulo Autran, Marco Nanini, Glória Menezes e, recentemente, com Antônio Fagundes. Obrigado, Ilana, que delícia conversar com você e matar saudades, né? Tão bom, Ricardinho. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria que você contasse para a gente, o nosso tempinho ele é curto, porque a gente vai para o podcast e o YouTube, mas um pouco dessas suas criações durante a pandemia, para inspirar a gente, porque você tem inspirado muitas pessoas. Personagens. E conta aí pra gente. Na verdade, assim, quando começou a pandemia, no ano passado, eu fiz algumas inserções na minha sacada, porque eu vi que tinha aquela coisa que, na Itália as pessoas cantam e eles aplaudiam. E aí eu fui para minha sacada e comecei a falar sozinha, porque as pessoas não iam. Então a piada era justamente isso. Eu ia para a sacada e eu dizia, gente, coisa boa trocar essa ideia com vocês. E não tinha ninguém, não tinha ninguém. Eu adorei. E eu sempre colocava a legenda, a Itália aqui, estou me sentindo na Itália, tudo mentira, né? E aí eu sempre falava, fica em casa, usa máscara, nós não temos ministro da saúde. Cada vez eu falava alguma coisa e cantava alguma bobagem no final e tal. Aí passou, virou o ano, né? A gente na pandemia ainda, e eu continuei olhando o Instagram. E o Instagram sempre me chamava a atenção, porque as pessoas continuavam, muita gente ainda, numa vida feliz, né? E aí era tipo, estava todo mundo na virada do ano, 20 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, estamos aqui devidamente testados. Daí eu falei, gente, não tá bom, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou juntar 2 coisas, porque no ano passado eu tinha feito uma live de café e para ajudar os baristas que não estavam podendo trabalhar e tal. E os 2 amigos que tinham me chamado para fazer a live perguntaram se eu não queria fazer alguma coisa da Terça Insana. Aí eu falei, puxa, eu ia ter que reescrever, vou criar uma coisa nova. Aí eu criei uma personagem que era uma decoradora de lives, porque eu estava olhando a casa de todo mundo, assim como todo mundo estava olhando a casa de todo mundo, porque quando ligava o jornal, a gente sempre vê a casa das pessoas. Claro. Né? Tipo, agora tu está olhando a minha, eu estou olhando a tua. E no telejornal, todos os jornalistas, né? A maioria, os que não estavam em estúdio, estavam transmitindo de casa e a gente sempre olhando a casa dos outros. Aí eu falei, eu vou fazer uma decoradora de live, porque está todo mundo também fazendo lives, né? No Instagram e tal. Posso postar uma foto nossa perto da piscinota, escrito Gracias a la vida? Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, puxa, essa personagem eu podia desenvolver, talvez fotografar e ficar comentando as casas. Fiquei com aquilo na cabeça. Quando virou o ano e eu vi as pessoas comemorando devidamente testadas, eu falei, acho que eu vou juntar 2 coisas. Vou juntar a decoradora e vou juntar uma pessoa que dê uma dica de etiqueta, se aquilo é bom ou não é, se é de bom tom ou não. Até quem escreve comigo, a Keila, no caso, é a minha irmã. Sua irmã. Que é quem escrevia os textos da Terça Insana também. Então, a gente senta, assim, vê as notícias da semana. Eu não tenho uma periodicidade e não me coloquei isso como uma obrigação para mim. Porque se tem assunto eu faço, se não tem assunto eu não faço. Eu prefiro não fazer do que só fazer por fazer. Eu não tenho
não sou blogueira, não sou influencer, sou uma atriz que Você é está fazendo tudo. uma coisa na pandemia, entendeu? Então, assim, eu não vivo do Instagram. Então, eu não preciso me obrigar a fazer toda semana, eu não sou patrocinada por ninguém assim. Então, eu falei, gente, eu vou fazer quando eu tiver uma ideia engraçada, quando eu achar que é pertinente, enfim. E isso me dá uma liberdade, assim, isso eu acho uma coisa muito legal, assim, eu não me obriguei a fazer nada e, ao mesmo tempo, eu sei que tem o algoritmo, que a gente tem que alimentar as pessoas, mas se depender de mim, gente, vocês vão passar fome, porque eu não tenho obrigação de Eu acho alimentar todo o tempo, eu não tenho que, esse vício, não quero ter, eu não acho fico que postando todo dia. isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, E eu porque acho que talvez seja uma coisa de geração também. Eu não quero me obrigar a ter essa relação, mesmo porque sim, eu estou sim. fazendo isso na pandemia. As pessoas sempre perguntam: e a Keila, o que vai fazer depois que acabar a pandemia? Eu falei: não sei, gente. A Keila pode ser como, sei lá, a Brigitte Bardot, como, sabe, vai morar num lugar com um monte de bicho, vai deixar de decorar live, vai fazer uma outra É porque coisa, sei lá. ela causou uma catarse, né? A Keila. É, Ela fala coisas que muita gente quer falar. eu acho que, inclusive, ela viralizou, a personagem viralizou desse jeito, porque eu acho que estava todo mundo olhando e ninguém tinha verbalizado. Sim, Então, eu acho que eu tive essa sorte de, ao mesmo tempo, é como se fosse um porta-voz de muitos, sabe? Assim, é tipo, verdade. gente, maneira aí, né? Não está dando, a gente está com não sei quantos mortos, o país está numa miséria absoluta, tem muita gente passando fome. Então, assim, não é hora de botar a foto no barco, a foto do drink, sabe? Tudo bem, mas, assim, pensa antes, né? Como se fosse um alerta, assim. Mas Então, acho que foi um pouco isso. e é muito interessante, porque como a gente tem necessidade, ao mesmo tempo, da comédia, principalmente nesses momentos, você ter achado um caminho. Uma vez a gente estava conversando, aí eu falei, pô, a gente tem que fazer, de algum jeito, fazer comédia. Aí você falou, que comédia, né? Você fez essa pergunta. E é verdade, por que comédia você faz numa situação É, é, dessas? assim, tanto que quando começou a pandemia, eu vi ainda muita gente produzindo, eu dizia, gente, eu não tenho o que produzir, assim, porque a gente estava muito, estamos ainda, né, assim, muito desanimado, assim, a gente não estava com uma energia, assim, né, nem com nenhuma ideia criativa para fazer, assim, então, eu não sou uma pessoa que faça um humor político constantemente, na minha história, eu faço humor, assim, Uhum, o humor ele é político por si só, mas ele não com tinha certeza. este conteúdo, que a Keila acabou colocando um pouco, porque é o jeito que eu encontrei de fazer uma ironia, né, assim, Sim. de criticar o momento, assim. Mas, enfim, foi isso, assim. Mas tem várias coisas, quando eu estava agora dando uma olhada, inclusive dando gargalhadas, porque entrei no YouTube, eu aconselho todo mundo a colocar Ilana Kaplan. Lá no YouTube você vai encontrar os personagens, alguns. Por exemplo, a Léa Gershwin. Falei, Miguel, quem sabe você vai à Avenida, ponto de encontro de gente jovem, e divulga um pouco o trabalho da Gershwin e Gershwin. Foi quando então ele disse, mãe, eu não vou, porque é mico. A dona da Maravilhosa. joalheria. Eu fiquei dando gargalhadas aqui agora, porque tem uma linha, né, que elas são de alguma maneira elas são parentes, elas saem do mesmo Sim, do seu universo. E sim, sim. outro que eu sou absolutamente apaixonado, que é o Wilson. E o meu cachorro imaginário, né? O meu cachorro imaginário Muito eu converso muito com o Wilson. Mas é claro. E você sabe o que quando eu vi o Wilson pela primeira vez, que eu não acreditei, gente, colocou a máscara e falei, gente, é muito bom, mas é muito bom. E eu penso, olha só, a referência que na hora, assim, Jacques Tati. É. Totalmente. É engraçado, porque ele vai para um universo do absurdo também, assim, né? Que Completamente. é uma outra. E o Wilson, ele surgiu no ano passado, mas porque eu estava fazendo a faxina, passando o aspirador, e eu fui puxando, e eu falei,
eu não tenho cachorro, mas ele podia ser meu cachorro. Aí eu gravei uma coisa bem pequenininha, que era só falando, vem, vai ser bom para ti, não sei o que, era só uma bobagem, assim. E daí eu botei lá, assim, besteiras que a gente pensa em casa, assim, né? Mas é isso aqui. Mas No tem uma isolamento. coisa também que você fala, você brinca que é uma, né, uma coisa simples assim, mas ao mesmo tempo tem uma coragem e uma liberdade que eu acho que você tem, que a gente consegue ver, por exemplo, quando você em baixa terapia, da forma como você criou aquele personagem ali, a coisa corporal mesmo que eu estou falando. E como eu estou dizendo, está tudo meio vem na mesma linha, né? Mas, por exemplo, de ações que você não usava a palavra e que as pessoas se virando de rir. E eu sou apaixonado por esse tipo né, de construção. E foi um desafio, assim. A Andrea é um papel que me desafiou muito, porque quando a gente foi ensaiar, eu dizia, gente, eu não falo nada, eu tô parada, eu não falo nada, eu fico aqui, eu não falo nada. Aí o Fagundes, que tinha assistido o espetáculo em Buenos Aires, falou, Ilana, a gente viu em Buenos Aires, seu personagem é muito importante, assim, as coisas acontecem por conta dele. Daí eu dizia, o meu, não pode ser, eu não enxergava esse lugar. E quando a gente foi levantando a peça, que eu fui me dando conta que ali tinha uma coisa estranha, né? E ela vai, não vou dar spoiler, mas é porque a personagem vai dando uma curva, assim, né? Coisas vão acontecendo e ela vai se soltando, assim. E como eu não falo, realmente acabou sendo a coisa física que foi o que ficou mais forte, né, na hora, assim, na construção. E foi um desafio, assim. É um personagem que eu amo fazer. A gente parou por causa da pandemia, na metade do mês de março, e a gente ia parar em abril e ia estrear em maio no Rio de Janeiro, 2020. E aí tudo parou. Então a gente está esperando que pelo menos 70%, 80% da população esteja vacinada para que a gente possa voltar para fazer a peça, porque acho que ainda tem público e tem praças que a gente não foi, enfim, estamos esperando. E esse é o tipo de espetáculo que vale a pena ver e rever, porque eu vi, né, acho que eu vi 3 vezes, e é sempre essa sensação, então, inclusive por causa disso, o elenco maravilhoso e a história. E porque como muitas coisas acontecem simultaneamente, você pode ir no espetáculo e dizer, hoje eu vou olhar só esse personagem, aí no outro dia tu vai dizer, vou olhar só esse, porque na verdade todo mundo construiu coisas que acontecem simultaneamente. Ele é muito ágil, assim. Muito ágil. A gente está trancado numa sala e todo mundo está sempre fazendo alguma coisa, assim. Então é muito interessante. Acho que é um espetáculo. Se eu tivesse como plateia, eu acho que eu gostaria de rever também, justamente para ver isso, assim, para sacar os outros, sabe? Assim, é muito legal. É surpreendente, porque a gente pode ir com essa sensação de que é novo, né? Mesmo sabendo e como se desvenda uma coisa no final, eu acho que dá vontade de ver de novo para observar o que já se sabia, assim, o que se descobriu, né? Acho que ele tem essa sacada, assim, é uma sacada do Matias Del Federico, que é o autor argentino, né? Muito, muito legal mesmo. Muito legal. E tomara que volte em cartaz, então, logo para todo mundo. Ai, tomara. E a gente quer saber se você tem planos aí, projetos. Não, meu projeto é esse, assim, quando voltar ao vivo, eu voltar ao vivo com o Baixa Terapia, né, assim, porque eu acho que a gente ainda tem um tempo, assim, eu tô louca para voltar ao vivo, a gente sente falta, né, muito, da risada, assim, tá perto. da plateia, assim. Outro dia alguém me perguntou, e o teatro online? Eu falei, não, eu acho o teatro online legal, eu acho que é um jeito das pessoas continuarem trabalhando, eu acho que é um jeito das pessoas também poderem ver alguma coisa, às vezes gente que nunca foi ao teatro ter um acesso a algum artista que nunca viu, mas eu considero deveria ter uma outra nomenclatura, porque o teatro mesmo, ele sempre vai ser ao vivo, porque essa é a grande diferença dele, né? De ser presencial e de ser único e daquele dia ser o teu dia, né? Assim, cada dia é um dia, ele nunca é igual porque justamente a plateia muda, a gente que está fazendo muda, então cada dia tem uma coisa diferente, assim. Então eu sinto falta disso. Eu também, nós tanto de fazer quanto de ir, né? Porque tem quanto tempo que a gente não entra, é
uma coisa inédita Nossa! na vida da gente. Eu estava olhando aqui, por é. exemplo, você em Porto Alegre, né? No Buffet Glória, você fazia 6 Sim. personagens, né? Isso. Toda essa história, você ganhou o Saté de melhor atriz no Rio Grande do Sul. Então, Isso, e o e você... APTESP aqui foi o que me trouxe para São Paulo. A gente veio em 93 fazer esse espetáculo aqui e a gente fazia de segunda a quarta. Então, muita gente da classe, inclusive, foi nos assistir. Aí a gente foi em 94, fez uma temporada no Rio, e em 95 eu falei, gente, acho que eu já trabalhei com muita gente aqui em Porto Alegre e queria abrir o leque, né? Sim. Aí eu pensei, eu vou para São Paulo, porque eu acho que São Paulo o cenário teatral é maior do que no Rio, assim, para que eu pudesse trocar mais figurinhas. Então eu me mudei definitivo em 95 para São Paulo por causa do Buffet Glória, porque o Buffet Glória me abriu uma porta, assim. Eu ganhei o APTESP aqui, que também é a classe que escolhe, e foi muito legal, assim, foi muito legal. Foi como tu poder ter um portfólio ao vivo, assim, né? Mostrar para as pessoas o teu trabalho ao vivo, assim. Então muita gente foi assistir e eu pude conhecer muita gente, então acabei me mudando em 95 para São Paulo. Mais ou menos na época que eu cheguei também. Ah, também? Que eu amo. Nossa, São Paulo, a gente vai se encontrar em breve aí também. Ilana, ai, vamos. Vamos, nossa, deixa só tudo abrir. Acalmar. E você tem alguma dica para gente de filme? Porque a gente sempre deixa uma dica. Tenho. Eu até anotei para não errar o nome do homem. Peraí. Eu vi um filme que chama Inside. E esse cara, ele fez o filme todo dentro da casa dele. Porque ele é um cara meio de stand-up, meio da música, e ele teve um pânico. Quando ele ficou bom do pânico, a pandemia chegou. E ele estava começando a criar um espetáculo. E daí ele resolveu criar o espetáculo todo dentro da casa dele. Dá muita raiva e muita inveja, porque é uma coisa maravilhosa. Ele é muito criativo, ele faz música, ele conta coisas e, ao mesmo tempo, ele mesmo edita. Dá uma raiva, assim, monstruosa. E está na Netflix. Na Netflix. É muito legal. Chama Inside. E ele chama Bo Burnham. Mas eu acho que se colocar Inside, já dá. E de série que eu vi um pouco antes de começar a pandemia, mas que eu acho muito legal, é o Fleabag. Que está na Amazon, porque ela é uma atriz, ela é roteirista também, e eu vi 2 episódios e não embarquei. Aí eu me lembro que no camarim o Fagundes e a Alexandra falaram, ai não, é a tua cara, tu tem que embarcar. Aí eu estava olhando o Instagram e vi o Zeca Camargo falando... Uma amiga minha falou que eu tinha que ir até o 3º. Quando eu passasse a barreira do 3º, eu ia entrar. Daí eu falei, puxa, eu vou ter que ver o 3º então. Aí eu entrei, aí eu fiz isso e daí eu entrei. Tem uma arrebentação. A pessoa tem que ultrapassar a barreira do som, tá? Isso, olha. Porque tem... porque não me pegou. Não me pegou. Eu não entendia por quê. Eu achava que ela falava muito com a câmera. Aquilo me incomodou. Eu não sei, eu não entrei de imediato. Tanto que eu dei uma abandonadinha. Aí quando eu vi que era para ultrapassar, eu falei, bom... vou voltar lá. Aí eu voltei e realmente, depois do 3º, a partir do 4º, a gente fica muito louco, é muito interessante, assim, os personagens são muito bons e o texto dela é muito legal, tem uma ironia, assim, achei muito bom. Maravilhosas. Eu acho que essa chance que a gente está tendo de ficar Nossa, preso não é bom. Ninguém quer isso na vida. Agora a gente está mergulhando nessas possibilidades, por exemplo, né, por exemplo, da gente fazer esses encontros online. Sim, e essas sugestões, por exemplo, que estão uma bola de neve, que a gente está vendo de outro jeito, inclusive, que a gente tem mais tempo mesmo, né? E essas maravilhosas, a gente vai botar já na lista aqui das melhores cenas que a gente está escolhendo. Acho que a gente já está com mais de 50 vídeos aí com dicas de... Ai, que legal! Os vídeos novos, né? De acordo com o que as pessoas vão falando. A gente vai fazendo esse trajeto, assim, essa caminhada. E aí, agora ter você aqui pra gente, com esse encontro, dá vontade de ficar conversando muito tempo. Aliás, eu vou ficar conversando com você, a gente só vai ter algumas pessoas e eu vou ficar continuando conversar com você mais um pouquinho. Quero te agradecer muito por essa inspiração, por esse papo. Napoleão, te amo.
Eu te Sou amo. muito sua fã, a gente tem que trabalhar um dia juntos, nós já estamos prometidos há tanto tempo, faremos isso. Vai acontecer. Grande beijo. Vai sim. Beijo, meu amor. Muito amor. Obrigado. Cuida aí. Tchau, tchau. A gente já está preparando para você um novo vídeo exatamente agora. Se você puder compartilhar, melhor ainda.